Vamos então, irmãos, prosseguir o nosso estudo na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Hoje vamos ler os versículos 3 e 4 para a nossa reflexão. 1 de Pedro 1, 3 e o 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. O ano 64 é a data mais provável da escrita desta carta, ano quando Nero, o imperador Nero, incendiou a cidade de Roma, culpando os cristãos e dando início oficialmente às perseguições ao cristianismo por parte do Império Romano. Pedro chamou o local no qual a carta foi escrita de Babilônia, 1 de Pedro 5,13. Mas a ideia de que o local seja algum lugar na Mesopotâmia, quem sabe no hoje Iraque, terras da antiga Babilônia, é rejeitada pela maior parte dos intérpretes do Novo Testamento, que insiste ser a designação Babilônia uma referência à cidade de Roma, que logo após o incêndio e o início da perseguição oficial do Império por parte do imperador ou dos imperadores, será chamada pelos cristãos de a Grande Babilônia. Quando no Apocalipse nós temos a expressão caiu a Grande Babilônia, a maioria também dos intérpretes entende como uma referência à queda do Império Romano. E todo o Império então passou a ser chamado de Babilônia. Pedro, o nome Pedro se tornou um acréscimo, na verdade, numa quase substituição do nome hebraico do autor desta epístola. O nome Pedro, já previsto por Jesus, lhe foi dado por ocasião, oficialmente, no entanto, foi lhe dado por ocasião da sua declaração sobre Jesus, quando ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quanto ao título que lhe dão de Príncipe dos Apóstolos, não encontramos dificuldades em aceitá-lo, só que ao ser apontado por Paulo, junto a Tiago e João, como colunas da igreja, entendemos que a designação Príncipe dos Apóstolos, então também deve ser dada aos três, a ele, Pedro, mas também a João e a Tiago. De qualquer forma, ele, Pedro, nunca reivindicou superioridade sobre os demais. Ele, Pedro, deixou em sua carta a oportunidade de se discutir a predestinação e a não predestinação, quando chamou os cristãos de eleitos de Deus. Deixou a oportunidade para se discutir a Trindade, quando falou do pré-conhecimento de Deus Pai, da obra santificadora do Espírito Santo e da obediência a Jesus Cristo. Também abriu oportunidade para se refletir sobre a aspersão e a imersão, quando se referiu à aspersão pelo sangue de Jesus. Também destacou o fato de que os seguidores de Jesus são peregrinos, dispersos, uma metáfora descrevendo o relacionamento dos cristãos com o mundo. Afinal, por causa da graça de Deus em Cristo Jesus, o lar dos cristãos, o nosso lar, então é o céu. E por isso nós, se de fato estamos em Cristo, estamos somente passando por este mundo como estrangeiros, de certo modo até tratados como refugiados. Com isso, irmãos, com esta introdução, porque a gente tem que fazer um apanhado rápido, sobre o que foi dito anteriormente, para que irmãos que porventura estejam ouvindo pela primeira vez o nosso estudo não fiquem completamente fora daquilo que nós estamos ensinando. O texto de hoje diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora Pedro abre uma oportunidade, irmãos, para discutirmos um pouco, ou nos dá a oportunidade de pensarmos
na questão das naturezas de Jesus, a sua natureza humana e a sua natureza espiritual. Os que se recusam a aceitar a deidade ou a identidade de Jesus como Deus, tomam versículos como esses para insistir que Deus, em termos absolutos, é tão somente o Pai. Jesus, o Filho, eles dizem, é divino no sentido de ser alguém divinizado, como os anjos são divinos. Jesus, mesmo sendo superior aos anjos, esses dizem, não pode ser, no entanto, considerado Deus, no sentido de nunca ter tido início e de nunca ter fim. Mas, irmãos, esse título dado a Jesus por Pedro de Nosso Senhor derruba esta falácia. No Antigo Testamento está escrito: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Na Septuaginta, o Antigo Testamento na língua grega, o Antigo Testamento usado pelos primeiros cristãos, o título Senhor que é dado a Deus, em grego é Kyrios. Pedro, nesta sua epístola, chama Jesus Cristo de Kyrios, o título dado a Deus lá em Deuteronômio, no qual Deus é chamado de único Senhor, o único Kyrios. Se Deus, segundo o Antigo Testamento, é o único Kyrios, como é que Jesus pode ser chamado também de Kyrios? Ora, dizer que o título Kyrios também era um título dado ao imperador, ao patrão, a quem exercia liderança, o que é verdade, não anula, no entanto, a comparação feita de Deus como Pai com Jesus Cristo, porque quando o Kyrios, esse título Kyrios, ou seja, o título de Senhor, era dado ao divino, os judeus só o aplicavam em relação a Deus, a Yahvé, a Adonai. E os cristãos só aplicavam em termos religiosos, em termos espirituais, em termos divinos, esse título Kyrios em relação a Deus como Pai, mas também a Jesus Cristo, colocando-os então em igualdade, porque ele, Jesus, é Deus, o Filho. É como explicou João no prólogo do 4º Evangelho, é o Verbo, a palavra que estava com Deus, que era Deus e se fez carne. Como há um só Senhor, há um só Deus, e se o Verbo que se fez carne, quem se fez carne, foi Jesus Cristo, estava com Deus e era Deus, e como nós não temos dois deuses, não temos três deuses, então as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o ser de Deus, um só ser, não há três deuses, não há esse absurdo que os russelitas ou as chamadas pretensas testemunhas de Jeová fazem para nos criticar, desenhando um Deus de três cabeças. Nós vamos ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo na pessoa de Jesus. Não são três cabeças, é apenas uma pessoa, ou na pessoa de Jesus estaremos vendo as três, porque não temos três deuses, então não vamos ver três deuses, né? As figuras que aparecem no Apocalipse, daquele ser com 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, o Senhor, o Pai sentado no trono, o Cordeiro do lado, são então figuras para falar da realidade das três pessoas, mas, na verdade, não estão dizendo que é dessa forma que eles serão vistos quando nós estivermos no céu. Lembram-se Paulo dedicando o capítulo 15 da sua primeira carta aos cristãos de Corinto ao tema da ressurreição e declarando que se Cristo não ressuscitou, que a nossa fé cristã é vã? Eis agora Pedro destacando a importância da ressurreição de Jesus Cristo ao declarar que Deus nos regenera para uma esperança viva, isto é, para uma esperança que é algo real, concreto e não produto da imaginação, e que estas realidades, regeneração e esperança,
acontecem nos cristãos por causa da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Também Pedro, como Paulo, não quis e não deixou brechas para a crença de que a ressurreição de Jesus foi algo figurado, não real, porque ela foi concreta. Daí essa ênfase, a ressurreição dentre os mortos. E Pedro continua, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Pedro queria mesmo consolar a igreja perseguida. E por isso ele trabalhou este aspecto de que a esperança da pessoa cristã é um estímulo a que ela não se envergonhe. Como Paulo vai dizer, não me envergonhe do Evangelho de Cristo, Pedro trabalha esse aspecto do cristão não ter que se envergonhar por causa da esperança que há nele. Para que a cristã não se envergonhe, por exemplo, de haver deixado o judaísmo, mesmo sendo o judaísmo a fé dada por Deus ao povo judeu. O cristão judeu, a cristã judia, podia crer que a sua herança é certa e que é superior à herança prometida a Abraão em termos materiais e raciais. Porque, como bem destacou o irmão Eduardo na sua palestra aos casais no domingo próximo passado, a herança feita com Abraão, que é uma herança feita em termos espirituais, e que tem, portanto, com o se herdar a vida eterna ou a Canaã celeste eterna nos novos céus e na nova terra, esta herança é superior à herança dada a Abraão em termos materiais, em termos raciais, visando especificamente o povo de Israel. Com isso, o povo de Israel como judeus, nós somos hoje o povo de Israel. Com isso, o apóstolo estava também estimulando os crentes judeus a se manterem fiéis ao Evangelho, que haviam recebido por herança eterna, porque tal Evangelho oferece, pelo aquilo que esse tal Evangelho oferece. Obviamente que as palavras apostólicas se estendiam como estímulo aos cristãos gentios, não judeus, para que também não se envergonhassem de ter deixado o paganismo, mesmo sendo a religião do contexto social, a religião tradicional, porque o Evangelho, irmãos, não se estabelece, no caso dos pagãos, o Evangelho não se estabelece em promessas baseadas na fidelidade a deuses que agiam como seres humanos, mudando de humor de uma hora para outra e com exemplos enormes de desequilíbrios morais. Quando a gente lê as histórias contadas pelas mitologias, né, do que os deuses faziam em relação a sexo, em termos, ou com as deusas, ou mesmo com as mulheres, com os seres humanos, é simplesmente uma coisa de total desequilíbrio, né? E que, obviamente, atraía as pessoas a que se tornassem crentes nessas coisas, mas que agora, quando um deles ou eles se tornavam cristãos e começavam a ser, obviamente, criticados por isso, não tinham que se envergonhar, porque aquilo que se constitui na fé cristã, nas convicções cristãs, irmãos, é algo enormemente superior a esse tipo de crença. Ambos os contextos religiosos, tanto o judaico como o contexto pagão, criava situações embaraçosas para aqueles que se tornavam cristãos, procurando envergonhá-los, procurando humilhá-los e até feri-los, não só moral, mas também fisicamente. E isso continua, né, nos dias de hoje. Né? Continua no meio dos judeus, os judeus ortodoxos, né, os Hassidins, esses judeus que são realmente religiosos. Quando você abandona, né, a comunidade deles, eles amaldiçoam vocês. Né? Lembro, inclusive, de uma experiência de um judeu que se tornou cristão e que fazia parte desse movimento judaico, que ele disse que que quão dura foi a experiência de ter que ser chamado pela família, né? E o patriarca da família ler para ele: maldito serás quando levantares, maldito serás quando deitares, maldito serás quando comeres, maldito serás quando andares. Todos esses malditos, porque ele havia abandonado a fé judaica
e se tornado num cristão. Não é? As mesmas coisas acontecem na religião pagã, e hoje o paganismo, há um neopaganismo, né, restaurando inclusive crenças gregas antigas, crenças mitológicas dos escandinavos, mas o paganismo em si hoje mais é representado pelas religiões animistas, fetichistas, religiões praticadas especialmente, ou chamadas de baixo-espiritistas, não é? E aonde o deixá-la também significa ser perseguido. Na entrevista que tivemos com os irmãos lá do Burkina Faso, que o pastor Tiago e Aline proporcionaram à juventude da igreja, né, onde houve perguntas, eu pude entrar no grupo, e aí eu fiz a pergunta, porque havia 3 irmãos respondendo às perguntas, eu fiz a pergunta a um deles, que era um ex-muçulmano, e perguntei se ele havia sido perseguido por deixar a fé, ele disse que sim, mas aí o outro também, que veio de um contexto pagão, de um contexto animista, também falou das dificuldades e das ameaças, das perseguições que passou a sofrer da família, né, por ter deixado a sua religião pagã. Então, isso continua até os dias de hoje, e por isso as promessas de Pedro são válidas para nós, para a gente pensar e se agarrar a essa esperança que nós temos, porque o que nós temos, irmãos, através da herança que nós recebemos por meio do Evangelho, é algo enormemente superior. E quando a gente fala enormemente superior, não é para uma questão de orgulho, de vaidade, é para uma questão de conforto, de consolo, porque esta era a ideia de Pedro, confortar a igreja perseguida. Pedro trabalhou suas palavras para que eles, os cristãos judeus e não judeus, não se envergonhassem de chamar de Senhor, de Quírios, de Senhor e Salvador, a um judeu que fora crucificado, porque a mensagem de Jesus era e é nos alcançando. Primeiro, uma realidade incorruptível. Os ensinos petrinos fazem eco ao ensino do Evangelho de que, embora todas as coisas terrenas têm em si mesmas a semente da decadência, da morte, quando isto, no entanto, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, os remidos do Senhor receberão um reino que jamais terá fim, onde nem traça e a ferrugem consomem. Mateus 6,20. A mensagem de Jesus era e é, nos alcançando, também uma realidade que jamais será contaminada. A herança de Israel foi de uma terra contaminada. Era uma terra prometida, que fora prometida a Abraão, mas que quando os hebreus chegaram lá, após o cativeiro do Egito, a terra estava contaminada. E Deus avisou que se o povo dele, de Israel, entrasse na terra e contaminasse de novo a terra, Deus diz que vomitaria o seu povo da terra. Levíticos 18, versos 27 e 28. Mas a herança celestial, que é a herança do Israel de Deus hoje, a igreja de Cristo, formada por judeus, por árabes, por todos nós, esta herança jamais será contaminada. Apocalipse 21, 27. A mensagem de Jesus era e é, nos alcançando também, uma realidade que sempre se renovará. A grama aqui seca e a flor murcha. Mas não será assim na terra que espera os que pertencem a Cristo. As coroas reservadas aos sacerdotes reais, ou seja, a igreja de Cristo, vocês, porém, são a nação eleita, o sacerdócio real. Então, as coroas reservadas aos sacerdócios reais, ou seja, a igreja de Cristo, e que sempre serão colocadas aos pés de Jesus Cristo, elas vão de brilhar sempre mais do que estavam brilhando antes. Esse é mais um milagre da eternidade. Essas coroas, que eu não sei como serão de fato, né? Elas brilharão sempre mais e sempre mais, porque afinal é Ele, o Senhor Jesus, em quem teremos a visão da Santíssima Trindade, que será o brilho de tudo o que acontecerá nos novos céus e na nova terra, e, portanto,
que é o brilho dessas coroas. E aí Pedro termina essa nossa parte de hoje, dizendo que isso tudo está guardado nos céus para vocês. Guardada nos céus para vocês. Ele escreveu. Respeitosamente, irmãos, eu entendo que nesta afirmação do apóstolo, nós temos um forte argumento quanto à posição dos nossos irmãos pré-milenistas, que creem, ensinam e confessam que após a grande tribulação e o governo do anticristo, haverá um período de paz sobre a terra jamais experimentado. Um período nunca experimentado. Onde aí se citam aqueles textos lá do Antigo Testamento, do cordeiro pastando com o lobo, da criança brincando com a cobra, do velho morrendo já depois de muita idade, não é? Um período que, obviamente, nós sonhamos, né? Que gostaríamos tanto, né? De ter nesta vida tão atribulada que nós levamos. Vejam bem agora, por exemplo, hoje, aproveitando esta quarta-feira, depois que houve a morte daquele meninozinho lá de 4 anos, cometido lá por aquele canalha, né? Que mata uma criança indefesa, começaram a aparecer outras mortes de crianças. Hoje eu estava vendo na televisão, a polícia estava lá no sul do Brasil, agora acho que é São Paulo, e uma criança que foi morta, e a suspeita da polícia é que foi a mãe. Parece que uma coisa essa bestialidade humana, né? De um mundo sem Deus, pessoas que estão completamente alheias à realidade de Deus, e isso vai machucando a gente. E é claro que a gente, por causa disso, anseia, né? Esta herança que está guardada no céu para nós. Mas isso também, irmãos, nos faz querer, até sonhar, que tivéssemos, de repente, um período de paz sob o governo de Cristo, não é? Que é o que mais ou menos os nossos irmãos pré-milenistas ensinam, a partir de Jerusalém, a igreja então formada pela conversão também dos judeus, e eles se sentarão nos tronos, aquelas coisas todas que a gente, com muito respeito, ouve, não é? E aprecia até. Mas essa palavra, por exemplo, de Pedro, a meu ver, com todo respeito, derruba essa ideia. Ele diz, irmãos, que a herança que jamais poderá perecer, macular-se, perder o seu valor, que é isso que ele vem falando, está reservada nos céus, para os salvos e não para a terra. Não é algo para a terra, é algo para os céus. Toda a paz que os salvos terão tem a ver com a herança que jamais há de perecer, e tal herança, disse Pedro, está guardada nos céus para nós. Pessoalmente, irmãos, eu não creio que se tenha que se descartar, também não fecho isso, né, como uma questão dogmática, mas eu não creio que se precise descartar a crença da restauração da terra, da restauração do Éden. Eu gosto de pensar nisso porque Deus, quando teve que tirar o Éden de onde estava, né, e torná-lo invisível e levar, não sei, para uma outra dimensão, se isso não acontecer, por favor, isso é a opinião do pastor, tá? Se isso não acontecer de novo, parece que Deus perdeu. Deus fez uma coisa que teve que admitir que foi derrotado. Mas isso nunca acontece com Deus, irmãos. Então eu tenho aceito de bom grado essa ideia da restauração da terra, e é Pedro que vai falar da terra se derretendo, passando, não é, com um grande estrondo, e do Éden, só que desta feita, sem a possibilidade da entrada do pecado, porque Satanás e os seus estarão perdidos, impossibilitados para sempre de agir contra a criação de Deus, e que também não será apenas um lugar na terra. A terra restaurada, purificada, será uma com o céu. Não haverá uma parte de salvos habitando na terra e outra parte habitando no céu. Todos os salvos estarão nos novos céus e na nova terra, porque céu e terra estarão se encontrando, não é? Não haverá essa diferença. Eu creio que nós poderemos subir para o céu, morar de Deus, voltar para a terra, para esse Éden. Se for o caso, o Senhor também sempre estará diante de nós. Como eu creio também, já tenho falado isso, e a gente vai conhecer esses planetas aí
esses bilhões de planetas aqui, para mim foram feitos todos para nós, o povo de Deus. E aí já não serão gelos, nem serão desertos imensos, vão ficar muito lindos, né? Eles já assim já são bonitos, né? Majestosos. Imagina então, depois disso. Não vamos pagar para ver. Não é um ditado que a gente diz quando tem uma coisa, vamos pagar para ver. Não, nós não vamos pagar para ver, irmãos, porque jamais poderíamos pagar por isto. E o Senhor Jesus já pagou por nós. Agora que nós vamos esperar para ver, vamos. Na certeza de que o que nós veremos, de que aquilo que nós vamos desfrutar não pode e não poderá, enquanto estivermos nesta terra, nesta nossa dimensão, não pode, não poderá ser explicado de forma conveniente a quem quer que seja e por quem quer que seja. Por isso que o homem de Deus disse, vi coisas que não dá para explicar, coisas que os olhos nunca pensaram ver, a mente nunca imaginou, porque não tem condições. Por isso as figuras, né, irmãos, que nos aparecem, de consolo, de conforto, de esperança no Apocalipse, sobre a cidade santa, são muito terrenas, porque não teríamos como entender que o céu é um lugar, não é um estado. O céu é um lugar. Mas aí vem-nos a imagem, inclusive, das cidades antigas, cercadas com muros. Aí o muro tem de pedras, de brilhante, e aí as ruas são calçadas de ouro. É uma tentativa de passar para nós sobre um lugar que não dá para você realmente pensar como é e descrever como é. Então é, por demais importante, irmãos, nos apegarmos a essa nossa herança. Isso é uma herança nossa, que nós temos para nos ajudar a viver nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, com tanta maldade, tanto dissabor, com esta pandemia, não é? Trazendo tantos problemas e tristezas e infelicidade para tanta gente. Que Deus nos conforte mais uma vez com a sua palavra e nos permita ir dando continuidade ao nosso estudo, não é? Conforme nós já estamos aqui já comentando, Pedro, pela terceira vez. Aproveito, irmãos, para agradecer mais uma vez as orações dos irmãos da igreja pela minha filha Raquel. Ela voltou para casa segunda-feira. Ela retornou definitivamente no hospital. E aí, quando eu fui encontrá-la, né, ela disse, como é que você está, minha filha? Pai, hoje eu estou melhor do que quando voltei do hospital aquela primeira vez. Estou bem, né? Estou me sentindo bem. Graças a Deus. Né? Agora, como eu sempre digo, irmãos, eu tenho assim muito cuidado de expressar essa alegria, esse contentamento, e essa gratidão a Deus, como se de repente eu estivesse esquecendo dos que estão lutando pela vida, de irmãos e irmãs nossos em Cristo Jesus, sofrendo com a perda de seus entes queridos, não é? Eu sempre comentei isso, os irmãos sabem que isso não é... Se eu estiver errado, que o Senhor me perdoe, não é? Porque a Bíblia estimula, não é? A sermos agradecidos a Deus. Um dos textos que nós lemos hoje, no início do culto, é chegar aos atos do Senhor com alegria, não é? É verdade, então a gente chega aqui, hoje eu cheguei também muito alegre, mas essa alegria não pode, na verdade, porque a palavra de Deus é um todo, irmãos, é a mesma palavra que diz para chegar nos atos do Senhor com alegria, mas que diz para você chorar com os que choram. Você não pode esquecer disso, não é? Saber que há irmãos que podem e devem, não é, louvar ao Senhor, como diz lá o profeta, todavia eu me alegrarei no Senhor, se alegrar esteja acontecendo o que estiver acontecendo, mas não da maneira, às vezes, quando você pode se alegrar por esta ou por aquelas situações, até porque hoje você está vivendo um tipo de alegria que amanhã terá que ser essa alegria somente e unicamente em Deus, né, pelas coisas que estão acontecendo. Eu sempre falei, nunca em termos de crítica, mas assim de uma coisa que aperta muito meu coração, quando às vezes acontece um acidente de avião, o avião caiu, e tem aquele camarada que perdeu a passagem, que esqueceu não sei o quê, e ele diz diante de todo mundo, graças a Deus, eu não fui. E os outros? Né? Parece que não tem como ele não expressar isso, fica até difícil. Né?
Mas eu seria mais comedido, né? Eu seria mais comedido. Eu até diria, olha, eu não sei porquê, como diz lá Paulo, eu não sei porquê o amor de Deus a mim se revelou, porque ele se revela a todas as pessoas, mas eu fui poupado, dessa vez eu fui poupado. Então, mas eu me junto aos corações das famílias agora entristecidos, amargurados, né? Enfim, essas coisas que nós, seres humanos, sempre vamos ter dificuldades de ensinar, não é? Eu tenho alguém na família que sempre reparou isso, né? Às vezes eu fico assim assustado, ele diz, porque o pai ou a mãe está desesperado porque o filho sumiu, né? E aí houve um acidente ali e alguém disse, tem lá um rapaz, uma moça que está morta ali. Aí esse pai e essa mãe desesperado porque o filho está sumindo, vai lá e quando olha, o cadáver não é do filho, ele diz, graças a Deus. Mas há uma mãe e um pai que estão sofrendo naquele momento por causa disso, né? Por isso é que esse chorar com os que choram, e por isso essa história com H maiúsculo, de que há mais sabedoria na casa do luto do que na casa da festa, a gente tem que pensar sempre com muita seriedade e que Deus nos ajude, irmãos, a conviver com isso, porque nada disso realmente é fácil. Então apegue-se à herança. Eu e você temos uma herança indestrutível, insubstituível, e por isso vale a pena viver esta vida, porque com isso nós vamos norteando os nossos passos. Vamos encerrar então o nosso culto com a nossa impetração da chamada bênção dos apóstolos, não é? E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a consolação e direção do Espírito Santo, continue conosco que aqui estivemos na gravação deste culto, com você, meu irmão, com você, minha irmã, que nos assistiu através da mídia, onde quer que você esteja, e com todo o povo de Deus, presente agora na face da terra, agora e para sempre. Amém, amém e amém.